Oi, gente, tudo bom? Passaram bem de ontem? Vamos aqui começar um assunto novo? Vocês vão adorar a aula de hoje, tenho certeza, porque os alunos amam falar desses animais. Nós vamos começar hoje a estudar o grupo dos répteis. Os répteis, gente, os répteis são fascinantes. Eles têm aparência, assim, bastante perigosa, né? Eles têm cara de animais perigosos, eles não têm cara de animais fofinhos, por exemplo, né? Os répteis assustam. E não à toa, eles são animais extremamente adaptados. Viveram aqui na Terra há milhões de anos, dominando a Terra, tanto que houve um período aqui nessa Terra que ficou conhecido como a Era dos Répteis. Nós chamamos de Era Mesozoica. Foi um tempo no passado em que os dinossauros dominavam. Os dinossauros caçavam. Não havia aves nem mamíferos ainda. Eles dominavam muito. Eles dominavam o solo, o ar e a água. Havia répteis aéreos, répteis que vivem em terra e répteis aquáticos. Foi um período em que o homem também não existia ainda, né, turma? Porque nós somos mamíferos e nós só passamos a estar nesta terra muito tempo depois dos répteis, né? Nós evoluímos muito tempo depois, então os répteis vieram antes de nós. Os répteis, turma, são animais, então, muito antigos na Terra. Eles existem desde muito tempo. Hoje, não existem mais dinossauros, né? Os répteis que sobreviveram, que conseguiram evoluir e continuar aqui, são conhecidos como tartarugas, como lagartos, as serpentes, os jacarés, a lagartixa. São répteis, certo? A palavra réptil significa rastejar. Rastejar, fazendo uma alusão ao modo de locomoção de alguns, por exemplo, a serpente rasteja, alguns lagartos arrastam a barriga no chão, né? Alguns jacarés também quase rastejam. Então, esse nome réptil vem de rastejar, um modo de locomoção de muitos dos animais integrantes dessa classe. Onde é que nós estamos, então? Nós estamos no reino Metazoa, que é o reino dos animais. Nós estamos no filo dos cordados. Os animais, eles têm notocorda. E agora nós estamos na classe dos répteis. Certo? Como é que eu preciso que vocês estudem os répteis? O tempo todo comparando-os com o grupo dos anfíbios. Os répteis descendem dos anfíbios. Então, um grupo de anfíbios conseguiu evoluir, se modificar por inúmeras mutações e deu origem ao grupo dos répteis. Lembrem-se, peixes deram origem aos anfíbios. Lembra do selacanto, aquele peixe com a nadadeira diferente? Os anfíbios deram origem aos répteis. Então, o tempo inteiro você vai estudar de modo a comparar répteis com anfíbios. O que os répteis adquiriram que os anfíbios não tinham, certo? Tenho que dizer para vocês destacarem, nunca se esquecerem, até aquela famosa prova do Enem, os répteis foram os primeiros animais a conquistarem o ambiente terrestre. Os primeiros que conseguiram realmente viver em cima do solo, na terra. Conseguiram sair da água. Eles conseguiram, turma, conquistar o ambiente terrestre, viver fora da água devido à reprodução. Eles são animais que não precisam voltar na água para se reproduzirem. Réptil reproduz na terra, réptil vive na terra. Aí você vira para mim e diz assim, mas e a tartaruga? Ela não vive na água? Vive, mas ela reproduz aonde? Na terra. Certo? Então, os répteis, eles são diferentes dos anfíbios. Os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, precisavam botar os ovos na água. Nos anfíbios, o encontro dos gametas, o encontro do óvulo com o espermatozoide era na água. Era uma fecundação externa que acontecia dentro d'água. Nos répteis, não.
certo? Nos répteis, toda a reprodução, partindo da fecundação, acontece com o animal estando na terra. O réptil não depende da água para reproduzir, ele não precisa voltar à água. Então, ele conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Entendido isso? Isso aqui, ó, que eu fiz um balãozinho de cor-de-rosa, você não pode esquecer, jamais, tudo bem? E aí vem a pergunta, o que os répteis têm que fizeram com que eles sobrevivessem em terra? Quais as características que permitiram essa vida na terra, em cima do solo, longe da água? Turma, uma série de características ajudaram os répteis a desenvolverem em terra, certo? Primeira, eles são animais com pele seca impermeável. A pele do réptil ela é seca. Se você passar a mão na lagartixa, numa serpente, na tartaruga, sua mão não sai molhada, gente. Ela é seca. Ela é uma pele grossa, uma pele impermeável. O que significa ser impermeável? Significa que os répteis têm uma pele que não permite a perda de água. Vocês têm que pensar assim, se o animal ele é terrestre, se ele está vivendo na terra, ele tem que ter adaptações que não deixem ele perder água. Por quê? Porque sem água ninguém vive. O anfíbio reproduzia na água e ele não corria o risco de morrer seco, porque ele estava dentro da água. Agora o réptil, não, ele saiu da água, ele vive no solo. Quais características ele tem para conseguir manter a água dentro dele? A pele. Essa pele impermeável, uma pele que não deixa a água do corpo do réptil evaporar. Então, é uma pele protetora. Além de ser uma pele impermeável, que não permite que se perca água para o ambiente, nessa pele, gente, não existe muco. É uma pele extremamente seca. Nós vimos nas aulas passadas que os anfíbios têm a pele úmida. Por quê? Porque na pele do anfíbio existia um monte de glândulas que seguravam a água e essa água era importante para a respiração cutânea. O anfíbio respirava pela pele, agora o réptil não. A pele do réptil é uma pele sem muco, sem água, é uma pele seca. É uma pele que tem escamas, as serpentes têm escamas. Uma pele que tem placas ósseas, como nos crocodilos, e carapaças, como nas tartarugas. Essa pele seca guarda a água, deixa a água dentro do animal. E essa é a primeira adaptação que fizeram com que os répteis conseguissem viver fora da água. É porque eles não perdem água pela pele, certo? Outra característica que permitiu com que os répteis se estabelecessem em terra é o ovo, turma, é a reprodução. Os répteis botam ovos, e é um ovo com casca, igual ao ovo da galinha. E uma casca dura, uma casca feita de cálcio. E é uma casca impermeável, assim como a pele. Quando o animal está dentro do ovo se desenvolvendo, ele não perde água, a casca protege o embrião da desidratação. Então, a tartaruga, pensa na tartaruga se desenvolvendo dentro do ovo lá na areia da praia. Por que a tartaruga não morre dentro do ovo? Um dos fatores é porque essa casca dura, que é feita de cálcio, ela não deixa a água de dentro do ovo sair do ovo. É uma casca impermeável, uma casca que protege o embrião da desidratação. Então, o embrião dentro do ovo nunca morre de sede, não, perdão, nunca morre seco. Nem de sede também não, vou falar daqui pra frente o motivo. Então, vocês têm que comparar com o anfíbio. O anfíbio, ele tinha fecundação externa, os gametas se encontravam e o ovo do anfíbio ficava dentro d'água. Então, não tinha problema do ovo do anfíbio desidratar, mesmo não tendo casca, porque ele estava na água. Agora, o ovo de réptil está na terra, está enterrado dentro da terra, certo? Ou está em cima do solo. Se o sol bater ali, o ovo pode perder água e evaporar e o animal lá de dentro morrer, mas não morre, porque a casca ela não deixa passar água, só deixa passar ar para o animal respirar. E além desse ovo ter essa casca dura protetora, que não deixa o animal perder água, é um ovo, turma, que contém o alimento.
A gema, aquela parte amarela, ali tem todo o alimento que o animal precisa para crescer dentro do ovo. E a clara fornece água. Então, ele tem água e alimento e pode crescer dentro desse ovo protegido. Olha que tamanha adaptação, olha que mudança de anfíbio para réptil. Gente, isso é lindo. Isso é a evolução acontecendo na nossa frente. É a mudança dos animais, é um grupo dando origem ao outro porque se modificou ao longo do tempo, porque ganhou uma pele seca, porque ganhou um ovo de casca dura. Ganhou como, Cris? Por mutação. Certa vez no mundo apareceu um anfíbio que botava ovo de casca dura. E esse anfíbio tem um pulmão eficiente. Não é um anfíbio mais. Ele se transformou, então ele é um réptil. Certo? Além do ovo fornecer alimento e água, o ovo também, turma, ele protege o embrião, porque dentro do ovo, o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa de água. Nós chamamos de ovo amniótico. Amniótico. Vou desenhar para vocês imaginarem como é isso. Imagine, então, que aqui é um ovo cortado ao meio, certo? Lá dentro, então, tem o embrião. Vou desenhar aqui o embrião, ó. Olha o olhinho dele ali. Imagine que é um embrião de lagarto, tá? Fake dói, né? Só um esquema. Rodeando esse embrião, existe uma membrana chamada amnio. E o que fica dentro desse amnio? Água. Então, é uma bolsa de água. Então, eu vou colorir aqui, ó, de canetinha verde. Toda essa parte que eu estou colorindo aqui de verde, gente, é água. Essa água aqui é chamada de líquido amniótico ou amnio. Então, perceba que o embrião, na verdade, dentro do ovo, ele está rodeado por uma bolsa de água. E essa bolsa de água ajuda a proteger, por exemplo, de impacto. Se esse ovo rolar ladeira abaixo, nada acontece com o embrião. Por quê? Porque a água absorve impacto. Então, é outra proteção. Então, olhe como a reprodução mudou a vida dos répteis. Um ovo que protege contra a perda de água, porque tem casca dura. Um ovo que fornece alimento na gema e água através da clara. E um ovo que tem uma bolsa de água dentro, que protege o embrião, além da desidratação, contra choques mecânicos. É um ovo amniótico. Certo? Sei que é muita informação, mas vocês têm que entender como esses animais conseguiram deixar a vida da água e viver em terra. Turma, para viver em terra, eu não posso ter brânquias, não é isso? Eu desenvolvo o que em terra para respirar? Pulmão, pulmão. Os répteis, eles têm respiração pulmonar. Até os répteis aquáticos, como as tartarugas, as iguanas, elas têm pulmões. Então, elas têm que vir até a superfície da água e pegar o oxigênio do ar. E aí, gente, não é um pulmão do anfíbio. Lembra que nós falamos que o pulmão do anfíbio era um pulmão pequeno, primitivo, que não dava conta de levar oxigênio para todo o corpo, e aí o anfíbio usava a pele para complementar a respiração? Pois é, o réptil não. A respiração do réptil é altamente eficiente, então essa respiração pulmonar é eficiente. É um pulmão que consegue levar, captar oxigênio para todo o corpo, para todas as células do animal. Ter pulmão eficiente faz com que o animal consiga respirar completamente fora d'água. Os répteis conseguiram essa adaptação, uma respiração pulmonar eficiente. E a fecundação? Eu volto na reprodução dos répteis. Eu já falei aqui em cima do ovo, eu vou falar da fecundação. A fecundação dos répteis é interna. Fecundação interna. Interna, Cris, como assim? Dentro da fêmea, igual a dos humanos, tá, turma? Os humanos também têm fecundação interna, que acontece dentro das mulheres. Os répteis têm a fecundação interna, quer dizer que é dentro do corpo da fêmea. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, estando dentro da fêmea,
Os gametas, que são o espermatozoide e o óvulo, eles ficam protegidos também contra a desidratação. Eles não morrem secos, ressecados no ambiente. Os gametas também ficam protegidos de predadores. Compare a fecundação agora dos répteis com a dos anfíbios. Lembra da última aula sobre anfíbios? Os sapos, por exemplo. O sapo ele chegava por trás do sapo fêmea, apertava a barriguinha do sapo fêmea e ela jogava os óvulos na água. Depois vinham os espermatozoides liberados pelo macho. E na água, esses gametas se encontravam. Gente, na água, os gametas podem ser predados, eles podem ser comidos por outros animais. E eles não morrem desidratados, porque estão dentro d'água. Os gametas dos répteis, não. Os espermatozoides dos répteis e os óvulos dos répteis, eles correm o risco de morrerem se a fecundação for externa, porque vai ser aonde? Em cima da terra, ali com o sol batendo, os gametas morrem. Não. Os répteis desenvolveram a fecundação interna. Então, o encontro dos gametas acontece dentro do corpo da fêmea. E aí, turma, o macho, ele vai ter que possuir um órgão de cópula, ele vai ter que possuir alguma estrutura em que ele consiga colocar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, certo? No caso dos seres humanos, esse órgão ele é o pênis, né? O pênis coloca os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, certo? Mas nem todos os répteis têm órgãos sexuais assim semelhante a pênis, mas eles conseguem fazer essa transferência de gametas. E depois o espermatozoide se encontra com o óvulo, forma o zigoto, né? O zigoto, também chamado de célula-ovo. E esse zigoto, ele vai crescer protegido por um ovo de casca dura, o ovo. Esse zigoto, ele vai estar aqui dentro, pequenininho, né? E ao longo dos dias, ao longo dos meses, ele vai se transformar em um animal, por exemplo, aqui dentro uma cobrinha, né? Uma cobrinha, por exemplo. Ó, a linguinha bífida ali. E ao longo desse processo, vai se formando a casca dura do ovo. Certinho? Os répteis, então, botam ovos. Adiante, não acabou ainda não. Vamos falar um pouco sobre o coração dos répteis, certo, turma? O coração dos répteis. No grupo dos répteis, o coração ele pode ser tricavitário ou tetracavitário, ou seja, existem répteis como as tartarugas e as serpentes que possuem o coração tricavitário. O que é tri? Com três cavidades, com 3 partes. Muito semelhante ao coração do anfíbio. Você se lembra que o coração do anfíbio também tem 3 partes? Então, observe aqui o coração tricavitário, que é o coração das tartarugas, dos lagartos e das serpentes. É um coração que tem um átrio, outro átrio e um ventrículo. Então, são 3 cavidades. 1, 2, 3. Certo? O que tem de diferente em relação a esse coração aqui e o coração dos anfíbios? Muito bem, é o septo, né? Turma, olha a evolução novamente acontecendo. O que está acontecendo no coração dos répteis? Apesar de ser um coração tricavitário com 3 partes aqui, ó. O ventrículo, que é essa parte de baixo, ele está se fechando. O ventrículo, ele criou um septo aqui, ó, que é uma parede que quase vai separar aqui, ó, o coração em 4 cavidades. Certo? Então, nas tartarugas e nas cobras, por exemplo, nos lagartos, o coração tem 3 partes, mas a evolução já está traçando uma separação, um septo. Só que esse septo, ele ainda não conseguiu se fazer todo. A natureza começou a traçar o septo, começou a fazer o septo, mas o coração ainda tem uma comunicação aqui. Então, eu não tenho 4 cavidades ainda, eu tenho 3 cavidades. E o septo querendo separar esse coração em 4 cavidades.
E aí, Cris, e aí, turma, aqui, o sangue que tá aqui nessa parte e o sangue que tá aqui nessa parte, o dessa parte vem pra cá, o dessa parte vem pra cá, ainda vai haver mistura de sangue. Então, olha o que eu coloquei aqui pra vocês. No coração dos répteis, ainda existe mistura de sangue. Por quê? No caso do coração tricavitário, ó, o septo não se fechou completamente. Ele tá caminhando, esse coração aqui tá caminhando para ter 4 cavidades. E ainda no grupo dos répteis, ele conseguiu, olha o que aconteceu aqui. Aqui, ainda no grupo dos répteis, eu tenho um coração com 4 cavidades. Conte comigo, por favor, as 4 cavidades. Um átrio, outro átrio, um ventrículo, outro ventrículo. São 4. Tetra, não é? O que tetra significa? 4. Cavitário, 4 partes, 4 cavidades. O coração dos répteis crocodilianos. Quem são os crocodilianos? Os jacarés e os crocodilos. No coração dos jacarés e dos crocodilos, o coração ele completou o seu desenvolvimento. O septo aqui, ó, ele se fez todo aqui, ó, e separou o ventrículo em 2. Então, são 2 ventrículos. Aqui eu tinha um ventrículo só, ó, um ventrículo só. E aí, Cris? E aí que isso foi muito bom, turma. Isso foi muito bom o coração com 4 cavidades, porque diminui a mistura de sangue. Mas olha o que aconteceu. Tá vendo essa estrutura aqui? É um vaso sanguíneo. Tá vendo essa outra estrutura aqui? É outro vaso sanguíneo. O que acontece? Esses vasos sanguíneos se uniram aqui, ó. Eles se unem aqui. Então, o sangue daqui vem pra cá. O sangue daqui vem pra cá. E o sangue se mistura aqui. Então, apesar do coração dos répteis crocodilianos possuir 4 cavidades, ainda tem mistura de sangue nos 2 corações. No coração tetracavitário, o sangue mistura no ventrículo, porque o septo não terminou o desenvolvimento. E no coração tricavitário. No tetracavitário, o sangue mistura dentro dos vasos sanguíneos. Mistura aqui, ó, numa junção chamada forame de Paniza. E aí, gente, mistura sangue arterial com sangue venoso, mistura sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio. E isso torna uma circulação um pouco eficiente. Entendido? É um pouquinho complexo, tá? O coração dos répteis. Então, se você não pegou, volte um pouquinho essa parte do vídeo e assista novamente. E a última característica da aula de hoje sobre répteis é entender que eles são animais ectotérmicos. São animais de sangue frio. Os répteis, turma, assim como os anfíbios e os peixes, ou nos répteis, assim como nos anfíbios e nos peixes, a temperatura do corpo acompanha a temperatura do ambiente. Então, se o dia tiver a 12 graus, o corpo do réptil vai a 12 graus. Se o dia tiver uma temperatura de 30 graus, o corpo dele vai a 30 graus. Só que tem uma coisa interessante, os répteis, eles não vivem em regiões frias. Você não vai encontrar jacaré no Polo Norte nem no Polo Sul, porque eles precisam de calor para fazer as reações químicas da sobrevivência mesmo, que permite a sobrevivência. E esse calor, ele encontra nas regiões quentes. Você não vai encontrar réptil vivendo lá nas regiões geladas, porque o calor é necessário para eles fazerem as reações químicas que mantêm eles vivos. É muito comum a gente passar num lugar assim, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, e ver um monte de lagartinho assim, ó, nos muros, pegando sol. Olha que lagartinho feio. O que esse lagartinho tá fazendo no sol? Ele foi buscar o calor que ele precisa para fazer as reações químicas. É muito comum na floresta a gente encontrar serpentes lá no alto das árvores. O que elas estão fazendo lá? Buscando o calor do sol para poder fazer as reações químicas que elas precisam. Tranquilo?
Então, muito bem, a gente termina a primeira parte dos répteis. É muita informação, sim, é muita informação, mas nós temos que aprender. Répteis são maravilhosos, magníficos, animais extremamente adaptados à vida terrestre. Tranquilo? Então, um abraço, até a próxima aula. Tchau!